Então, beleza, pessoal. Muito bem, pessoal. Então, vamos começar agora a nossa quarta aula aqui do curso, né? Onde a gente basicamente vai dar prosseguimento ao que a gente estava vendo nas três últimas aulas, no sentido de que a gente vai continuar descrevendo, né, e discutindo técnicas de primitivização de funções, ou seja, técnicas para que a gente consiga achar primitivas de funções, ok? Aí nessa primeira parte, que é quando a gente vai tratar das primitivas imediatas, a gente basicamente vai, usando as fórmulas de derivação, né, que a gente já conhece, a gente vai compilar as fórmulas de primitivização que são induzidas por essas. Tudo bem? Então, pessoal, basicamente esses exemplos aqui, quase a totalidade deles a gente já fez aqui, né, ao longo dos exemplos, principalmente na primeira e na segunda aula, mas aqui ainda tem alguns que a gente vai acabar fazendo aqui. Tudo bem? Então, pessoal, por exemplo, né, é bastante claro, né, que a integral de uma constante com respeito a uma variável x vai ser igual a c vezes x mais k. Né? Lembrando que isso daqui é a integral indefinida de uma função e por esse motivo isso daqui nada mais é do que a família das primitivas dessa função. E a gente sabe, né, que quando restrito a um intervalo, a família das primitivas elas são definidas a menos de uma constante, tá certo? Então é claro que essa integral aqui dá c vezes x mais uma constante, porque se a gente deriva c vezes x, a gente obtém precisamente a função constante, ok? Pelo mesmo motivo, né, a gente já tinha visto que quando α é um número diferente de menos 1, então uma primitiva para x elevado a α vai ser x elevado a α mais 1 dividido por α mais 1 mais k, tá certo? Lembrando, pessoal, que quando a gente não deixa claro com respeito a qual intervalo que isso está acontecendo, a gente subentende que é com respeito ao domínio da função, tudo bem? Quando o domínio da função ele não for constituído por um intervalo, e sim, por exemplo, pela união de dois intervalos, ou a gente vai ter que discriminar com respeito a qual intervalo que a função que está do lado direito é uma primitiva do integrando, ou então a gente vai ter que colocar a expressão de tal forma que essa informação já fique embutida. Tudo bem? Daqui a pouco a gente vai entender isso. Ok? Então, por exemplo, a integral da função exponencial é ela própria, né? Porque a derivada da função exponencial é precisamente e elevado a x, né? Exponencial de base e. Obviamente, se for com outra base, aí a coisa muda, né? Aparece uma constante aqui que a gente precisa levar em conta, ok? Bom, a integral de 1 sobre x com respeito a x, quando restrito ao intervalo, né, de 0 até mais infinito, que é basicamente esse intervalo aqui, né, o conjunto dos pontos dos números reais x, onde x é positivo, a gente sabe que uma primitiva para isso daqui é ln de x mais uma constante. Por quê? Porque a derivada de ln de x é precisamente 1 sobre x, ok? Agora, quando a gente está restrito ao conjunto dos números reais negativos, ou seja, a esse intervalo aqui, então a gente já não pode mais falar que a integral de 1 sobre x é o ln de x. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque para x negativo não se define o ln de x, o conjunto dos números negativos não está sequer no domínio da função ln, tá certo? E segundo, que haja vista que ele não está no domínio, muito menos vai acontecer da derivada dele da 1 sobre x, ok? Mas aqui, pessoal, está tudo correto, porque perceba que se x é negativo, menos x é positivo e, portanto, menos x vai pertencer ao domínio da função ln, por isso faz sentido a gente calcular o ln de menos x, ok? Então, para a gente verificar aqui essa expressão, a gente precisa fazer o quê? Calcular a derivada com respeito a x da função ln de menos x, ok? E para isso a gente usa a regra da cadeia, né? Porque isso daqui é a composta de duas funções. Primeiro, a função que pega x e leva em menos x, e segundo, a função que pega menos x e leva em ln de menos x, ok? Então, a derivada disso, usando a regra da cadeia, vai ser o quê? A derivada do ln aplicado na função que está dentro, que vai ser 1 sobre menos x, vezes a derivada de quem está dentro, que é a primeira função que a gente aplicou, com respeito a x, que vai dar menos 1. Então, isso daqui vai dar menos com menos mais, que é 1 sobre x. Então, perceba que isso daqui vale para todo x negativo, e, portanto, essa expressão aqui é verdadeira. Ok, pessoal? Então, pessoal, essas duas informações, esse item E e esse item D, a gente pode compilar essas duas informações olhando apenas para o item F. Olha, no item F a gente fala o seguinte, que a integral de 1 sobre x é igual a ln do módulo de x mais k, e aqui a gente não está especificando em qual subconjunto da reta que isso aqui vale, porque perceba que o domínio de ln de módulo de x é o quê?
é o conjunto, o domínio da função ln de módulo de alguma coisa é o quê? É o conjunto dos números reais menos o zero, ok? Ou seja, a união desses dois intervalos aqui, né? Portanto, se a gente não deixar claro com respeito a qual intervalo que isso daqui está acontecendo, a impressão que a gente tem é que a coisa fica mal definida, tudo bem? Mas de fato isso não acontece, pessoal, porque vocês percebam que aqui está aparecendo um módulo de x, então ele já está contemplando essas duas situações, tá certo? Se você tiver restrito ao conjunto dos números reais positivos, módulo de x vai ser igual a x e, portanto, essa expressão é verdadeira, que é o que está escrito aqui. Se você tiver restrito ao conjunto dos números reais negativos, módulo de x vai ser igual a menos x e, portanto, o item e também está contemplado. Ok, pessoal? Muito bem. Aí agora, algumas outras expressões aqui, né, que também são interessantes. Então, por exemplo, a integral do cosseno de x é o seno de x, por quê? Porque a derivada, claro, mais uma constante, né, isso aqui acontece em toda a reta real, por quê? Porque a derivada do seno de x é precisamente o cosseno de x, ok? Pelo mesmo motivo, né, a integral indefinida do seno de x com respeito a x é menos o cosseno de x mais uma constante, por quê? Porque a derivada do cosseno de x é menos o seno de x, com esse menos vai dar mais e, portanto, vai dar seno de x, ok? Então, na reta real, a gente sabe que uma primitiva, né, para a função seno de x seria menos cosseno de x mais uma constante, ok? Agora, aparecem algumas coisas um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, a integral da secante ao quadrado de x é a tangente de x, né? Quer dizer, por que isso acontece? Para a gente verificar que isso de fato está acontecendo, a gente precisa fazer o quê? Calcular a derivada com respeito a x. Parece até que isso aqui na verdade, é um exercício do semestre passado, né? É um exercício de cálculo 1, não é nem de cálculo 2. Mas eu acho que vale a pena a gente fazer aqui para a gente exercitar também esse importante conceito de derivada, né? Então aqui, pessoal, se a gente calcula a derivada, né, da tangente de x, que isso daqui é o seno sobre o cosseno de x, isso aqui a gente usa aquela regra do quociente, então vai dar a derivada do de cima, que vai ser cosseno de x ao quadrado, né, porque vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo, a derivada do cosseno de x vai ser menos o seno, então aqui vai ficar mais cosseno ao quadrado, dividido pelo de baixo, que é cosseno ao quadrado de x. Portanto, isso aqui vai dar 1 sobre cosseno ao quadrado de x, que nada mais é do que a secante ao quadrado de x. Ok, pessoal? E isso daqui acontece em todo subintervalo do domínio de definição dessas funções aqui em questão, tá? E ambas essas funções, tanto a função secante ao quadrado quanto a função tangente, o domínio delas é o quê, né? O conjunto D, que é o domínio, é o quê? É o conjunto dos números reais, que são tais que o cosseno deles é diferente de zero, né? Porque o cosseno aparece no denominador de ambas as funções. E o cosseno é diferente de zero sempre que você tiver múltiplos ímpares de π sobre 2. Então sempre são os x pertencentes aos reais, de tal forma que o x ele é diferente de 2k mais 1 vezes π sobre 2 para todo k inteiro, ok? Então, em todo subintervalo desse conjunto D, que obviamente precisa evitar esses pontos aqui, onde as funções em questão não estão definidas, a gente pode falar que uma primitiva para secante ao quadrado de x é a tangente de x mais uma constante, ok? Então não está escrito, mas subentende-se que isso aqui está acontecendo em todo subintervalo I contido, então isso aqui acontece para todo I contido em D, beleza? E a expressão é sempre a mesma, ok? Diferentemente do que o que acontece quando você considera a função 1 sobre x. Tudo bem, pessoal? Bom, uma outra integral aqui, basicamente, pessoal, na verdade o real intuito aqui dessa primeira parte é compilar todas essas primitivas imediatas em uma tabela, tá? Então é que vocês realmente tenham um lugar para consultar assim de maneira mais imediata quando vocês forem resolver os exercícios. Tudo bem? Porque vocês vão perceber que quando a gente for fazer substituição trigonométrica, quando a gente for aplicar a fórmula de integração por partes e etc., essas integrais assim elas costumam aparecer, tá? Então, para vocês terem aí um lugar mais prático para consultar, a gente faz isso. Beleza? Então, a integral da secante de x vezes a tangente de x é igual a secante de x mais uma constante, né? Por quê? O que tem que acontecer é que a derivada dessa função aqui, né, que tem que dar essa função que está aqui dentro, para essa daqui ser uma primitiva, óbvio. Um lapso. Então, d dx da secante de x, isso aqui vai ser a derivada com respeito a x de 1 sobre o cosseno de x,
E agora sim, né, aplicando a fórmula do produto, isso aqui, do quociente, vai ser a derivada do de cima, que vai dar 0, vezes o de baixo, menos o de cima, que é 1, vezes a derivada do de baixo, que vai ser menos o seno de x, dividido pelo de baixo ao quadrado, que é cosseno ao quadrado de x. E aí, isso daqui vai ser o quê, né? Isso daqui vai ser justamente 1 sobre o cosseno de x vezes seno de x dividido pelo cosseno de x, né? E agora, isso daqui dá exatamente a tangente de x. E o que está aqui no primeiro fator é justamente a secante de x. Então, no caso, né, como a derivada dessa função que está à direita é igual a essa que está aqui no integrando, então isso significa que uma primitiva para secante de x vezes a tangente é justamente a secante, ok? Novamente, isso aqui acontece para todos os pontos aonde essas funções estão bem definidas, a saber, esse mesmo conjunto D que está aqui em cima. Tá certo, pessoal? Bom, vamos olhar agora para a integral da tangente de x. Tá certo? Então aqui o que a gente vai ter que fazer é derivar essa função que está à direita e torcer para dar a tangente de x. Então a integral, no caso, a família das primitivas, né, da tangente de x é menos o ln do módulo do cosseno de x mais uma constante. Novamente, isso daqui acontece em todo subintervalo, né? Então isso aqui acontece para todo i contido em D, onde D é o subconjunto da reta onde essas funções estão bem definidas, que é justamente o conjunto dos números reais, aonde a tangente de x está bem definida, né? Que no caso o x basta que ele seja diferente de 2k mais 1 π sobre 2, ok? Isso aqui para todo k inteiro. Ok, pessoal? O que acontece? Quando você está dentro de um subintervalo, quando você tem um intervalo i que está dentro desse dentro desse conjunto D aqui, digamos, né? Se a gente for plotar aqui o conjunto D, a gente acaba evitando aqui alguns pontos, né? Que no caso vai ser o π sobre 2, o 3π sobre 2, né? O 5π sobre 2, assim como o menos π sobre 2, menos 3π sobre 2 e assim por diante, tá? Então, se você está num subconjunto I aqui, que está contido aqui dentro, você sabe que ou o cosseno ele é inteiramente positivo dentro desse intervalo I, ou então o cosseno ele é inteiramente negativo. Por quê? Olha, se a gente olhar aqui para o ciclo trigonométrico, deixa eu esboçar ele aqui rapidamente. Se a gente olha aqui para o ciclo trigonométrico, o que a gente está fazendo é se limitando ou a esse... Perceba que a gente tem que evitar os múltiplos ímpares. A gente tem que evitar os múltiplos ímpares de π sobre 2. Então a gente evita esse ponto e esse. Então, ou a gente está nesse arco aqui, certo? Ou a gente está nesse arco aqui. Esse intervalo I que a gente está considerando, com certeza ele não tem um representante no ciclo trigonométrico que é igual ou a esse ponto aqui, ou então a esse ponto aqui. Então a única chance é que todos os pontos que são representados no ciclo, né, associados aos elementos do intervalo I, ou eles têm que estar à direita desse eixo dos senos, ou então à esquerda, tá? Se ele está à direita, o cosseno de x vai ser sempre positivo. Se ele estiver à esquerda, o cosseno de x vai ser sempre negativo, ok? Então, por esse motivo, pessoal, que aqui a gente deve separar em duas situações. Então, primeiro a gente pode observar o caso em que se o cosseno de x é positivo e depois a gente faz o caso em que o cosseno de x é negativo. Então, veja, se o cosseno de x for positivo, quando você derivar com respeito a x menos ln do módulo do cosseno de x, o que você está fazendo no final das contas? Isso daqui você está fazendo a derivada com respeito a x de menos o ln de quem? Ora, se o cosseno de x é positivo, módulo de cosseno de x é igual a cosseno de x. Então você pode substituir aqui por cosseno de x, certo? Quando você deriva isso daqui, você tem que usar a regra da cadeia, vai ser o quê? Vai ser menos 1 sobre, deixa eu escrever aqui embaixo, vai ser menos 1 sobre cosseno de x vezes a derivada do cosseno com respeito a x, que vai ser menos, então aqui vai dar mais, seno de x, que vai dar precisamente a tangente de x, certo?
Depois, o que a gente teria que fazer? Caso em que o cosseno de x é negativo. Quando o cosseno de x é negativo, você vai aplicar a mesma fórmula, só que aí você só tem que perceber o seguinte, olha. Aqui seria ln do módulo de cosseno de x. Só que como o cosseno é negativo, o módulo de cosseno de x é igual a menos o cosseno de x, porque o módulo de um número negativo é igual a menos ele, correto? E aí quando a gente usa a regra da cadeia aqui para derivar, não é assim, tá, pessoal, que você pode pegar esse menos aqui e tirar para fora, não é assim que funciona, tá? Tem que tomar cuidado. Isso aqui é o quê? Menos, que é esse menos aqui, derivada do ln é o quê? 1 sobre o que está dentro do argumento do ln, que no caso é menos cosseno de x, multiplicado pela derivada de quem está dentro com respeito a x, ok? Derivada de quem está dentro com respeito a x vai ser o quê? Menos, porque tem esse menos aqui, vezes a derivada do cosseno de x. Quem que é a derivada do cosseno? Menos o seno. Então aquele menos vai virar mais seno de x, ok? Então esse menos vira esse menos com menos dá mais. O que fica isso aqui? Seno de x sobre cosseno de x, que novamente é a tangente de x, ok? Então perceba como é que você pode escrever de maneira unificada quem que é a primitiva da tangente, através simplesmente de menos ln do módulo de cosseno de x, sem que você tenha que ficar especificando em qual subintervalo que é. Se você quiser especificar no subintervalo, então aí você vai ter que fazer em pelo menos 2 casos para você poder tirar esse módulo daqui de dentro. Às vezes vai aparecer cosseno de x, às vezes vai aparecer menos cosseno de x. Ok, pessoal? Outra coisa, né? A integral integral indefinida, né, de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco tangente de x mais uma constante. Essa conta a gente já fez detalhadamente aqui, né? A gente também já fez essa conta detalhadamente na segunda aula de que a família das primitivas de 1 sobre a raiz de 1 menos x ao quadrado é o arco seno de x mais uma constante. Isso aqui a gente já viu, tá certo? E agora, pessoal, a gente vai para alguns exemplos, tá? Então vamos aqui para alguns exemplos que, de fato, para a gente fazê-los, a gente utiliza essa tabela aí de cima, tudo bem? Então, pessoal, por exemplo, imagina que a gente queira calcular a integral de cosseno ao quadrado de x dx, tá certo? Como é que a gente calcula isso, né? Perceba que isso aqui não está naquela tabela ali em cima, tudo bem? Isso daqui você não vai conseguir... Isso aqui é o quê? A integral do cosseno de x vezes o cosseno de x. Você não vai conseguir fazer uma mudança de variáveis aqui que te ajude, tá certo? Porque se você chama, por exemplo, isso aqui de u, o du vai ser igual a menos o seno de x dx. E aí você não tem nada aqui, você não tem seno de x, você tem cosseno de x. Se isso aqui fosse a integral do seno de x vezes o cosseno de x, seria muito mais fácil. Você faz uma mudança de variável e resolve, certo? Então aqui, pessoal, aí vocês podem se perguntar, poxa, mas e aí, professor, o que a gente faz? Não dá para aplicar mudança de variável, não tem essa integral na tabela de cima, e aí o que dá para fazer? A gente não conhece outra técnica, né, de integração. De fato, mas o que a gente sabe, o que a gente pode fazer é usar de algumas identidades trigonométricas para tentar deixar essa integral e escrevê-la de um jeito que a gente saiba calcular, certo, pessoal? Então vamos lembrar aqui que o cosseno, né, vamos lembrar da fórmula do arco duplo, né? O cosseno de 2x, ele é o quê? É o cosseno de x ao quadrado, né? Porque vamos lembrar que isso aqui vem do cosseno de a mais b. O que é isso? Cosseno de a vezes cosseno de b, menos seno de a vezes seno de b. Quando você troca a e b por x, isso vai ficar cosseno de 2x é o cosseno ao quadrado de x, menos o seno ao quadrado de x, ok? Então, isso implica, no final das contas, que, claro, e aqui na verdade a gente ainda pode escrever esse seno ao quadrado em termos de cosseno ao quadrado, porque isso aqui é cosseno ao quadrado de x menos, quem que é seno ao quadrado de x? É 1 menos o cosseno ao quadrado de x, porque vamos lembrar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, certo? Então isso aqui no final das contas fica cosseno, isso aqui vai ficar assim, né? Olha, cosseno ao quadrado de x, menos com menos mais cosseno ao quadrado de x, então 2 vezes cosseno ao quadrado de x menos 1. Ok? E aí isso implica, no final das contas, que cosseno ao quadrado de x, que é o que a gente tem aqui dentro do integrando, tá certo? Isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser, você pode passar esse 1 para o lado de lá e passa o 2 dividindo. Então isso vai ficar meio do cosseno de 2x
esse menos vai para lá, esse 1 vai para lá, vai ficar positivo, vai ficar mais 1, só que você vai dividir por 2, então vai ficar 1 dividido por 2. E aí, pessoal, perceba então que isso significa que a integral do cosseno ao quadrado de x com respeito a x é o quê? É a mesma coisa que a integral de meio de cosseno de 2x menos meio, tudo isso com respeito a x. Certo? E aí isso fica muito mais simples, porque cosseno de 2 vezes x a gente sabe resolver. Essa constante sai para fora da integral, vezes a integral de cosseno de 2x vai dar o quê? Ora, a gente sabe que uma fórmula para integrar, a fórmula de cosseno de αx é o quê? Seno de αx dividido por α. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes o seno de 2x, ok? Menos a integral de meio com respeito a x vai ficar x sobre 2, mais aqui a constante que a gente não pode esquecer, ok? Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar 1/4 do seno de 2x menos x sobre 2 mais uma constante. Ok, pessoal? Então perceba como é que usando certas identidades trigonométricas, às vezes a gente consegue resolver integrais que a gente não conseguia resolver antes. Tudo bem? Então, um outro exemplo aqui, né? Integral de seno ao quadrado de x com respeito a x. Vamos lá. Bom, novamente, isso daqui não adianta fazer mudança de variável, não vai te ajudar em nada, só vai atrapalhar mais ainda, tá certo? A gente não tem essa função, né? A integral dessa função na tabela que está lá em cima. Então, o que a gente deve fazer? Usar alguma identidade trigonométrica para tentar, digamos assim, escrever isso daqui de um jeito envolvendo integrais, né? Ou seja, primitivas de funções que a gente saiba primitivizar. Tudo bem, pessoal? Então, isso daqui a gente pode novamente, né, usar a fórmula do arco duplo para o cosseno, porque lá aparece o seno ao quadrado de x. Né? Então, perceba que isso daqui, vamos lembrar, né, que o cosseno de 2x, novamente, isso aqui é cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isso implica que o seno ao quadrado de x aliás, né, aqui o ideal é a gente escrever tudo em termos de seno. Né? Então, esse cosseno ao quadrado aqui a gente pode escrever como... Então, isso implica... Bom, na verdade, isso aqui é igual. Esse cosseno ao quadrado você pode escrever como sendo 1 menos o seno ao quadrado de x. Só que aí vai ter menos esse seno, então vai ficar menos 2 vezes o seno ao quadrado de x, ok? Então isso implica que o seno ao quadrado de x vai ser o quê? Vai ser, novamente, né, passa esse cara para lá, passa esse cara para cá e divide todo mundo por 2. Então isso vai significar que isso aqui vai ficar meio mais... Aliás, né, vai ficar com menos porque isso aqui vai vir para cá. Menos meio de cosseno de 2x, ok? Então, pessoal, no final das contas, a integral, né, do seno ao quadrado de x com respeito a x é o quê? É a mesma coisa que a integral de meio menos meio do cosseno de 2x, tudo isso aqui com respeito a x, certo? E aí fica fácil, né? Porque, novamente, a gente sabe primitivizar todas essas funções que estão aqui. Então, isso aqui vai ficar x sobre 2 menos meio, que é esse meio aqui que sai para fora da integral, vezes a integral de cosseno de 2x. Ora, a integral de cosseno de 2x vai ser o quê? Seno de 2 vezes x dividido por 2, tá certo? Então, aqui no final das contas vai ficar, esse 1 sobre 2 vai estar multiplicando por outro 1 sobre 2 aqui, e aí vai ficar 1 sobre 4, certo? É isso aqui, mais uma constante. Tudo bem, pessoal? Enfim, aquela tabela, então, ela resolve alguns problemas, mas não todos. Existem outros tipos de integrais que as mudanças de variáveis resolvem, tudo bem? Às vezes, mesmo quando essas duas técnicas não resolvem, você consegue fazer quando você tem pelo menos funções trigonométricas, você sempre tem a esperança de conseguir aplicar uma identidade trigonométrica que resolva o seu problema, tudo bem? Muito bem, e agora o que a gente vai fazer? Bom, vamos só deixar, na verdade, claro, né, algo que já é bastante intuitivo, né, que é o fato de que a fórmula de mudança de variáveis que a gente fez para as integrais definidas, né, que era a integral de Riemann, que a gente usou lá na aula retrasada, ela também vale quando você está tratando de integrais indefinidas. Tudo bem, pessoal? Na verdade, a gente vai ver mais para frente, daqui a pouco eu vou falar isso novamente, que é assim, pessoal, para cada regra de derivação a gente tem correspondente
a gente tem correspondendo uma fórmula de integração, tá certo? Então, aquela que corresponde à regra de derivação, que é a regra da cadeia, é justamente a fórmula de mudança de variáveis. E isso vale inclusive quando você está com integrais indefinidas, tudo bem? Então, tal como nas integrais definidas, a gente pode também usar mudanças de variáveis em integrais indefinidas, tá? Como é que a gente prova isso, pessoal? Bom, imagina que você tem a f maiúscula, uma função que é uma primitiva de uma certa função f minúscula definida em um certo intervalo i, ok? Bom, então pela regra da cadeia, o que a gente sabe? A gente sabe que a derivada com respeito a x de f maiúscula composta com uma certa função g, né? De tal forma que essa composta aqui esteja bem definida, pela regra da cadeia, o que é que vai ser isso, né? Ora, vai ser a derivada de f maiúscula aplicada em g de x, né? Ou seja, vai ser f' aplicada em g, vezes g' de x, ok? Ora, mas como a f maiúscula é uma primitiva para f minúscula, então a derivada de f maiúscula é exatamente a f minúscula. Então isso daqui fica o quê? Fica como sendo f minúscula aplicada em g de x, vezes g' de x dx. Ou seja, o que isso significa? Isso significa que essa função que está aqui do lado esquerdo, dentro da derivada, é uma primitiva para essa função aqui, certo? E por esse motivo, quando a gente calcula a integral indefinida dessa composta, quer dizer, quando a gente calcula a integral indefinida de f de g de x vezes g' de x com respeito a x, então isso aqui vai dar justamente f maiúscula de g de x mais uma constante, onde f maiúscula é exatamente uma primitiva para a função f minúscula. Tá certo, pessoal? Então, na prática, né, a forma mesmo como a gente aplica isso na prática, é o seguinte, né? A gente chama no final das contas de, isso daqui a gente chama de u, tá certo? Então, u a gente chama de g de x, é como se a gente fosse passar a integrar com respeito à variável u, só que quando a gente faz isso, a gente precisa de um fator de correção, que é justamente como que o u varia com respeito a x. Então, por isso que a gente tem que calcular aqui o diferencial de u. Isso vai ser igual a g' de x vezes dx, e por esse motivo a gente enxerga que isso daqui é o próprio du, ok? Então, no final das contas, pessoal, essa integral dessa composta vezes g' de x dx, isso aqui fica sendo, no final das contas, a integral de f de u vezes... é a integral de f de u com respeito a u. E aí, pessoal, como que a gente resolve isso na prática? A gente encontra uma primitiva dessa função f com respeito à variável u, e aí perceba como é que isso é muito mais simples, né? Porque veja, se você já conhece uma primitiva que é a função f maiúscula, que é uma primitiva para f minúscula, então você sabe que isso daqui vai dar f de u mais uma constante. Só que tem uma coisa, você quer uma primitiva dessa função aqui com respeito à variável x. Você não quer com respeito a... Você não quer saber como que essa primitiva varia com respeito a u. Você quer saber como que ela varia com respeito a x. Então aqui, depois que a gente encontra essa primitiva, a gente precisa voltar para a variável antiga e, portanto, substituir onde está u por g de x. Ok? Então esse daqui, pessoal, que é o procedimento de mudança de variável dentro de integrais indefinidas. Ele é um pouquinho diferente na prática quando você aplica, porque perceba que como que a gente está procurando é uma família de primitivas e não um número real que corresponde a uma integral definida, tal como a gente viu na aula retrasada. Então a gente precisa ter o cuidado de, quando você calcular uma primitiva dessa função f com respeito a u, você tem que ter o cuidado de depois voltar para a variável x, ok? Substituindo onde tem u pela expressão g de x. Tá certo, pessoal? Então vamos ver aqui alguns exemplos, né? Então, por exemplo, seno ao quadrado de 3 vezes x. Como é que a gente resolve isso? Bom, a gente já viu, né, vídeo exemplo que está aqui em cima, que a gente saberia calcular isso se fosse a integral do seno ao quadrado eu vou colocar uma outra variável para não confundir com esse x, tá? Seno ao quadrado de y dy. A gente já viu quanto é que dá isso. Está aqui em cima. A integral de seno ao quadrado de x com respeito a x vai dar o quê? X sobre 2 menos 1/4 de seno de 2x, certo? Então a gente sabe que isso daqui é o quê? Isso daqui com respeito a y é y sobre 2 menos 1/4, né? Do seno, deixa eu ver aqui que já me fugiu, hein? Do seno de 2y. Mais uma constante, ok? Então, por esse motivo, quando a gente faz aqui a mudança de variável natural aqui da gente fazer é o quê? Chamar isso daqui de u,
Então você vai chamar u de 3 vezes x. Por esse motivo, du vai ser igual a derivada disso aqui com respeito a x, que é 3 dx, certo? Então isso implica que 1/3 de du é igual a dx. E aqui isso é importante porque aparece dx. Então, fazendo essa mudança de variável, isso daqui vai ficar como sendo a integral do seno ao quadrado de u. E aí no lugar de dx eu vou pôr 1/3 de du. Então eu vou pôr esse 1/3 aqui fora, du. Ok? Bom, isso daqui vai dar o quê? 1/3 de integral primitiva de seno ao quadrado de u com respeito a du. Vai dar o quê? Ora, vai dar u sobre 2 menos 1/4 do seno de 2 vezes u mais uma constante, certo? Aqui está certo, né? 1/4 de seno de seno de 2x, está correto, perfeito. Aí, pessoal, só que tem uma coisa, perceba que essa primitiva aqui, ela está em função de u, e eu não quero isso, a gente quer ela em função de x, tudo bem? Então a gente precisa passar isso daqui para x, então isso aqui vai ficar como? Vai ficar u dividido por 6, só que vamos lembrar que u é igual a 3 vezes x, então isso aqui vai ficar 3x dividido por 6, quanto é que dá isso? X sobre 2, né? Certo? Menos, aqui vai ficar 1 sobre 12, então ficaria assim, 1 sobre 12, ok? Vezes seno de 2 vezes u. Só que quem que vai ser o seno de 2 vezes u? Isso aqui vai ficar o seno 2 vezes u. Quem que é u? 3 vezes x. Então vai ficar seno de 6x. Aí aqui no lugar de 1/3 de k, se você quiser colocar, pode colocar, não tem problema. Se quiser pôr aqui 1/3 de k, não tem problema. Mas lembre-se, pessoal, que esse k, ele simboliza uma constante genérica, que é simplesmente para a gente lembrar que a família das primitivas ela é definida a menos de uma constante, certo? Então não teria nenhum problema da minha parte se vocês chegassem aqui e escrevessem k. Desde que vocês saibam que, de fato, aqui... Então a gente poderia, para ficar melhor, colocar aqui um k', tá? Que é simplesmente para a gente lembrar que isso aqui é uma outra constante que não é exatamente essa que está aqui. Seria, na verdade, onde k' é igual a k sobre 3. Mas, sinceramente, pessoal, tanto faz, tá? Desde que aqui seja uma expressão que envolva uma constante que possa assumir qualquer número real, não faz diferença nenhuma, tá? Absolutamente nenhuma. Tudo bem, pessoal? Aqui um outro exercício, né? A integral de x dividido por 1 mais x² dx. Né? Como é que a gente resolve isso daqui? Bom, aqui o que a gente poderia fazer aqui? Bom, o que isso aqui parece? Quando eu olho para isso, eu já lembro logo disso aqui. Eu já lembro logo que a integral de 1 sobre 1 mais y² dy, isso aqui é o arco tangente de y mais uma constante. Eu já lembro logo disso, certo? Aí você fala assim, poxa, mas aqui está x² e tem um x aqui em cima, né? Então o que é que dá para a gente fazer? Ó, pessoal, vamos lembrar que x² é a mesma coisa que x², tudo isso elevado ao quadrado. Então se eu quiser produzir 1 sobre 1 mais alguma coisa ao quadrado aqui em cima, o que eu preciso é chamar de u x², certo? Então vamos tentar fazer essa mudança de variável porque aparentemente vai funcionar, beleza? Aí, pessoal, entra aquela coisa, né? Você já tem que ter feito bastante exercício para saber que a coisa vai funcionar, tá? Quando você chama u de x², o que vai acontecer? Você sabe que du vai ser 2 vezes x dx, certo? E isso daqui implica, né, que x dx, e perceba que isso é bom porque tem um x aqui em cima que estava me atrapalhando, inclusive. Então perceba que x dx é o quê? Meio de du. Beleza? Então, pessoal, com essa mudança de variável, isso aqui vai ficar o quê? Isso aqui vai ficar integral. X dx é o quê? Meio de du. Então eu já vou escrever aqui meio de du. E aqui vai ficar 1 em cima, tá? Dividido pelo quê? 1 mais x². Quem que é x²? U elevado ao quadrado. Eleva aqui dos dois lados ao quadrado. Você vai ficar com u ao quadrado igual a x elevado ao quadrado. Tudo isso elevado a 2, portanto vai ficar x elevado a 2 vezes 2, que é 4. Certo? E aí, pessoal, essa integral aqui a gente sabe resolver. Isso aqui é meio, pela tabela que está lá em cima, do arco tangente de u² mais uma constante. Ok?
E aí, só que vamos lembrar, pessoal, essa primitiva está em função de u. O que nós queremos é uma primitiva em função de x. Então, o que a gente precisa fazer? É substituir onde está u por, no caso aqui, x ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar meio do arco tangente de u ao quadrado. Quem que vai ser u ao quadrado? Vai dar x à quarta, né? Porque vai ficar u elevado ao quadrado, tudo isso. U elevado ao quadrado vai ficar o quê? X ao quadrado, tudo isso ao quadrado, portanto, x à quarta. Certo? Mais uma constante. Ok, pessoal? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me digam, tudo bem? Vou acabar ainda esse exemplo aqui. E aqui é o seguinte, olha, vamos lá. Aqui a gente tem o quê? A integral de x ao cubo vezes raiz de 1 mais x ao quadrado dx. Bom, o que dá pra gente fazer aqui? O que está me atrapalhando é que se isso aqui fosse raiz de alguma coisa ao quadrado, estava excelente, mas não é. Raiz de 1 mais x ao quadrado. Então, você não consegue abrir aqui esse cara para você juntar com esse e poder integrar, certo? Então, vou fazer uma tentativa. Não sei nem se é a melhor possível e tampouco se dá certo, tá? Mas eu vou chamar de u 1 mais x ao quadrado. E vamos ver se dá certo, ok? Bom, se u é 1 mais x ao quadrado, então du vai ser o quê? 2 vezes x dx. Certo? Aqui em cima eu tenho um x dx? Tenho. Aqui eu tenho x ao cubo. Lembra que isso aqui é a integral de x ao quadrado vezes raiz de 1 mais x ao quadrado vezes x dx. Ok? Então aqui eu tenho du. Isso aqui é du. Na verdade, isso aqui é du sobre 2, né? Meio de du. Então, perceba que a coisa está andando bem. Por quê? Isso aqui é o quê? Isso aqui é igual à integral. Veja. De x ao quadrado. Quem que é x ao quadrado? U é 1 mais x ao quadrado. Perceba, pessoal, que assim, antes de eu resolver a primitiva, eu preciso colocar todo mundo em função de u. Isso daqui é fácil colocar em função de u, porque isso aqui vai ficar simplesmente raiz de u. Certo? X dx, isso aqui vai ficar meio de du. Só quem está me atrapalhando é esse x ao quadrado aqui. Eu não posso colocar aqui x ao quadrado. Porque depois como é que eu vou primitivizar essa função em função de u, sendo que aqui eu tenho uma outra variável que depende de u, elas estão relacionadas. Tudo bem? Então aqui eu não posso deixar u ao quadrado, eu vou ter que deixar alguma outra coisa. Na verdade eu vou ter que fazer o quê? Ora, se u é igual a 1 mais x ao quadrado, então isso significa que x ao quadrado, que é o que aparece aqui, é exatamente u menos 1. Certo? Então aqui no lugar de x ao quadrado eu vou escrever o quê? U menos 1. E aí, a vantagem é que agora aqui, isso aqui é meio da integral. Aqui eu posso aplicar distributivo. O que é isso? U elevado a 1 vezes u elevado a meio. Quanto é que dá isso? U elevado a 3 sobre 2. Menos 1 vezes u elevado a meio. Quanto que dá isso? U elevado a meio. É isso aqui com respeito a u. Certo? Bom, isso aqui a gente sabe resolver, né? É uma primitiva simples. Isso aqui vai dar meio. Uma primitiva para a primeira vai ser o quê? U elevado. Vai ser u elevado a 5 sobre 2, porque é 3 meios mais 1, dividido por 5 sobre 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 quintos. Ok? Menos meio, porque está em evidência aqui fora, tá certo? Uma primitiva para u elevado a meio é o quê? U elevado a 3 sobre 2, porque 3 sobre 2 é meio mais 1, dividido por 3 sobre 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. Então, esse 2 cancela com esse com esse. Ah, claro, né? Tudo isso aqui mais uma constante. Quanto é que vai dar isso aqui, então? Vai dar 1 quinto. Bom, no final das contas vai dar assim. U elevado a 5 sobre 2, tudo isso dividido por 5, menos U elevado a 3 sobre 2, dividido por 3, mais uma constante K. Ok, pessoal? Então, às vezes, quando você faz a mudança de variável, não é imediatamente que você já consegue engolir todo o termo que está sobrando. Às vezes sobra um pouco, mas sempre que sobrar você deve tentar escrever em função da variável nova, que no caso aqui é a variável u. Tá certo, pessoal? Bom, vamos lá aqui para o nosso um dos últimos exemplos. Na verdade, esse aqui que é o último exemplo dessa parte. Vamos lá. Integral de 5 dividido por 4 mais x ao quadrado. Qual que é o nosso guia, né? Digamos assim. Isso aqui se parece com o quê? Bom, isso aqui eu sei que é 5 vezes a integral de 1 dividido por 4 mais x ao quadrado dx. O que está me atrapalhando aqui? Esse 4. Esse 4 aqui está estragando tudo. Por quê? Porque a gente sabe que a integral de 1 sobre 1 mais y ao quadrado com respeito a y, isso daqui é o arco tangente
de y mais uma constante, certo? Agora, quando você bota um 4 aqui, a coisa não fica tão simples assim. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa considerar aqui uma mudança de variável, ok? E essa mudança de variável tem que ser feita de tal forma que a gente consiga tirar um 4 em evidência aqui, tá certo? Então, como que a gente pode fazer, né, isso aqui? Bom, isso aqui é a mesma coisa aqui. 5 que multiplica a integral de 1 dividido por 4 mais 4x ao quadrado dividido por 4, certo? Com respeito a x. Vou fazer bem tranquilamente. Quanto é que dá isso aqui? Vou colocar aqui para não misturar lá. Isso aqui é 5. Posso tirar esse 4 em evidência, que multiplica a integral de 1 dividido por 1, que era o que eu estava querendo, só que agora deu problema. Por quê? Porque o que tenho aqui, perceba que seria o quê? X ao quadrado sobre 4, né? Quando eu tirei aqui esse 4 em evidência, vai ficar 1 mais x ao quadrado sobre 4 e eu tirei esse 4 aqui para fora. Tudo bem, pessoal? Qual que é o problema aqui que a gente tem? O problema é que isso daqui não é u ao quadrado. Desculpa, isso aqui não é x ao quadrado. Isso aqui é x ao quadrado sobre 4. Ora, mas perceba que isso daqui é o quê? É x sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Isso aqui não é verdade que é igual a x sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado? Então o que a gente deve fazer? Ora, a gente vai chamar de u x sobre 2. Entendeu como que a gente chega à mudança de variável que vai resolver o problema? Não é simplesmente você chegar aqui e você falar que vai ser x sobre 2. Você tem que abrir para vocês entenderem de onde que é que vem. Beleza, pessoal? Então aqui ficou claro para a gente que se a gente chamar de x sobre 2 de u, então está excelente, porque isso aqui vai ficar integral, vai ficar uma constante vezes a integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado, tá certo? E aí depois vai ter o termo do du, né, que a gente vai ter que ver agora, inclusive. Perceba que du vai ser o quê? Meio de dx. Só que aqui você tem dx, então isso implica o quê? Isso significa que dx é o quê? 2 vezes du. Então, isso daqui, fazendo já a mudança de variável, isso aqui vai ficar 5 quartos vezes integral 1 sobre 1 mais u ao quadrado dx. Quem que é dx? 2 vezes du. Então vai ter que ter um 2 multiplicando aqui, du. Certo? E aí? Isso aqui ficou como? Né? Vai ficar 5 sobre 2, né? Porque esse 2 aqui vai cancelar com esse 4, vai ficar um 2 aqui. Então vai ficar 5 meios da integral de 1 sobre 1 mais u ao quadrado du. Ora, uma primitiva para 1 sobre 1 mais u ao quadrado é o quê? Arco tangente de u, mais uma constante. Ora, mas a gente não quer uma primitiva dessa função aqui com respeito a u. Haja vista que a variável aqui dessa função é x, eu quero uma primitiva com respeito a x. Então, o que a gente precisa fazer? Voltar para a variável x, ok? Então, isso aqui vai ficar 5 meios do arco tangente de u. Ora, mas quem que é u? X sobre 2. Mais uma constante k. Beleza, pessoal? Vamos ainda mais um exercício nesse sentido, complicando um pouquinho mais. Perceba que aqui não tem nenhuma constante multiplicando x ao quadrado, né? Agora aqui tem. Beleza? Novamente, o nosso guia aqui é o quê? É que a integral de 1 sobre 1 mais y ao quadrado dy, o que dá isso aqui? Arco tangente de y mais uma constante. Então, vamos prestar atenção que isso daqui é 2 vezes a integral de 1 sobre 3 mais 2x ao quadrado dx. Quem que está me atrapalhando aqui nesse primeiro momento? Esse 3 aqui. Pois então vamos tirar ele em evidência. O que vai ficar aqui? 2/3 da integral. 1 sobre... Quando eu tirei 3 em evidência aqui, vai ficar 1 mais... Quem que tem que estar multiplicado por 3 para dar 2x ao quadrado? Olha, 2x ao quadrado sobre 3, certo? Se você multiplica esse cara aqui por 3, vai dar quanto? 2x ao quadrado, que é o que tinha que dar. E agora, quem que está nos atrapalhando? Esse 2/3. Isso aqui que está nos atrapalhando. Ok? Ora, mas perceba que é o seguinte. Perceba que 2/3 de x ao quadrado, isso aqui é a mesma coisa aqui. Raiz de 2 sobre raiz de 3 vezes x, tudo isso elevado ao quadrado. Eleva ao quadrado para você ver isso aqui.
vai ficar raiz de 2 ao quadrado, que é 2, x ao quadrado, que é x ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado, que é 3, certo? Então eu pergunto, qual que é a mudança de variável mais, digamos assim, promissora aqui da gente usar? Naturalmente é o quê? U igual a raiz de 2x sobre raiz de 3, ok? Essa que é a mudança de variável que aparentemente vai resolver o nosso problema. Então aqui nesse caso du vai ser quem? Derivada disso aqui com respeito a x, que é a raiz de 2 sobre raiz de 3 dx, ok? Como aqui aparece dx, então isso significa que dx vai ser o quê? Vai ser, esse cara passa para lá multiplicando, raiz de 3 sobre raiz de 2 du, ok? Aí se quiser racionalizar isso aqui, tanto faz. Então isso aqui vai ficar raiz de 2 vezes raiz de 3, que vai dar raiz de 6, dividido por 2, né? Porque eu vou multiplicar embaixo também por raiz de 2, du, ok? Mas tanto faz. Se quiser deixar dividindo por raiz de 2, também não tem problema. Então, pessoal, como é que fica essa integral aqui, uma vez que você faça essa mudança de variáveis? Ora, vai ficar 2/3 da integral 1 sobre 1 mais u ao quadrado, dx. Quem que é dx? Dx é raiz de 6 sobre 2 du, ok? Esse 2 vai embora com esse 2, isso aqui vai ficar quanto? Raiz de 6 sobre 3 vezes a primitiva disso aqui com respeito a u, que vai dar o quê? Arco tangente de u mais uma constante, ok? E aí, novamente, pessoal, não se esqueçam, quando for resolver esse tipo de exercício, de voltar para a variável de integração correta. Quem que é a variável de integração correta? É o x. Então você precisa voltar para o x, ok? E às vezes, pessoal, esse é o passo que dá mais trabalho, tá? Aqui não dá muito trabalho. Mas quando a gente for aplicar uma fórmula que chama substituição trigonométrica, vocês vão, que também nada mais é do que uma mudança de variável, a gente poderia inclusive dar agora isso, o Guidoriz até faz essa opção, mas eu prefiro falar disso um pouco depois, tudo bem? Porque é uma técnica um pouco mais complicada do que a técnica seguinte que eu vou mostrar para vocês, que é precisamente a integração por partes, ok? Então, pessoal, a gente sempre tem que voltar para a variável de integração original, que no caso é x. Aqui nesse caso é muito simples, porque você sabe... quando você faz essa mudança de variável, é uma mudança explícita. Você escreve de maneira explícita como que o u depende de x. Isso fica na cara, isso fica explícito, ok? Então aqui no caso onde tem u, basta você substituir por raiz de 2x sobre raiz de 3. Então isso aqui ficou raiz de 6 sobre 3 vezes arco tangente de raiz de 2 sobre raiz de 3x mais uma constante. Ok, pessoal? Então essa daqui que é uma primitiva para essa função que está aqui dentro. Inclusive convido vocês a derivar essa função e ver se realmente dá essa função que está aqui dentro do integrando. Se não der, é porque seguramente eu errei em algum cálculo aqui, mas eu acredito que não. Tudo bem, pessoal? Então, pessoal, é sempre assim, olha, sempre que vocês tenham no denominador algo do tipo a mais b vezes x ao quadrado, existe uma chance de vocês poderem fazer uma mudança de variável desse tipo, tá? Quando em cima você tem, por exemplo, x vezes dx, aí já você não tem necessidade de fazer essa mudança de variável, porque ela não vai te ajudar, tá certo? Porque você ainda vai ter alguém aqui que depois você vai ter que exprimir em termos de u, e aí a expressão vai ficar mais feio do que isso aqui. Aí compensa você chamar quem está embaixo de x, de u, simplesmente, todo mundo você chama de u, tá certo? Por quê? Porque quando você derivar com respeito a x, vai aparecer um x dx, que estaria aqui em cima, tá? Muito bem. E essa daqui, como é que a gente resolve isso? Ó, pessoal, vou falar uma vez mais, tá? Não cometam o seguinte erro que é comum, tá? Não vão me escrever que isso daqui é igual à integral de x ao quadrado dividido por x mais x ao quadrado dividido por 1. Pelo amor de Deus, isso daqui está errado. Isso é falso. Isso simplesmente não é verdadeiro, tá? O que a gente sabe é que a mais b dividido por c, isso aqui é a sobre c mais b sobre c. Agora não vão me escrever, pelo amor de Deus, que a dividido por b mais c. Isso aqui é a sobre b mais a sobre c, porque isso aqui é falso. Isso aqui não existe, tá? É uma propriedade que ela é simplesmente falsa. Se ela fosse verdadeira, tudo na matemática ficaria muito mais simples, tá? Então não é assim. Não adianta escrever isso porque tá errado, simplesmente está errado, tá?
Então, pessoal, e aí, como é que a gente resolve? Bom, será que é usando a técnica anterior que a gente estava usando? Parece que não, né? Porque não tem nada ao quadrado aqui embaixo, então não parece ser essa técnica. Aqui a gente tem 1 mais x, não tem 1 mais x ao quadrado, ok? Então não parece ser essa técnica, né? Então, pessoal, bom, o que está nos atrapalhando aqui? Vamos pensar. Se você tivesse uma soma ou uma diferença no numerador, e no denominador você tivesse apenas uma variável, tudo seria muito mais simples, porque aí sim você poderia aplicar aquela fórmula que eu acabei de falar para vocês, né? Que A mais B dividido por C, isso é A sobre C mais B sobre C, certo? Então, uma mudança de variável que aparentemente é promissora é a gente chamar quem está aqui embaixo de U. Não é a única, seguramente não é a única, mas eu acredito que seja uma interessante, tá? Então vamos chamar de U x mais 1, beleza? Bom, se U é igual a x mais 1, então du é igual a dx. Como é que fica isso aqui? Integral, no lugar de dx eu vou pôr du, alguma coisa dividido por u, só que agora deu problema, né? Porque em cima eu tenho x ao quadrado. Eu não posso colocar x ao quadrado aqui porque eu vou querer primitivizar quem está em cima com respeito... Eu vou querer primitivizar essa função com respeito a u, tá certo? Então o que a gente precisa fazer? Escrever a função... Veja, perceba que quando você calcula du, não apareceu nada que engula esse termo e tampouco que engula pelo menos uma parte desse termo, ok? Então o que nos resta é escrever quem está sobrando em função de u. E isso é simples, porque perceba que como u é igual a x mais 1, e aqui você tem x ao quadrado, então primeiramente vamos ver quem que é x, para depois sim a gente ver quem que é x ao quadrado. Perceba como é que x é u menos 1, e por esse motivo x ao quadrado vai ser o quê? U menos 1, tudo isso ao quadrado. Então aqui no lugar de x ao quadrado a gente vai colocar o quê? U menos 1 ao quadrado, certo? O que dá isso daqui? Ora, isso aqui vai dar a integral de quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, todo mundo dividido por u, com respeito a u, certo? E aí, isso aqui vai dar. Agora sim a gente pode aplicar aquela fórmula. U ao quadrado dividido por u é u, menos 2u dividido por u é 2, mais 1 dividido por u, 1 dividido por u. É isso aqui, du. Ok? O que dá isso aqui? Isso aqui vai dar. Uma primitiva de u é o quê? U ao quadrado sobre 2. Mais, na verdade menos, né? Menos uma primitiva para 2, com respeito a u, 2 vezes u. Mais uma primitiva para 1 sobre u, ln do quê? Ln de módulo de u. Módulo de u. Não se esqueçam disso, certo? Se a gente estivesse falando que isso aqui está acontecendo no conjunto dos x, onde u é positivo, ou seja, onde x mais 1 é positivo, ou melhor, onde x é maior do que menos 1, aí sim você poderia escrever aqui ln de u, porque você saberia, você teria certeza absoluta que esse u, haja vista que o x, se ele fosse maior do que menos 1, o u seria positivo e, portanto, ln de a derivada, né, digamos, de a primitiva de 1 sobre u seria precisamente ln de u, tá certo? Mais uma constante no caso. Mas aqui a gente não tem essa informação. A gente não está restrito ao conjunto dos x onde isso aqui é positivo e tampouco onde é negativo, tá certo? Então, como a gente não tem essa informação, a gente, quando calcula a primitiva de 1 sobre u, você tem que, como você não sabe o sinal de u, você tem que colocar que uma primitiva para 1 sobre u é o quê? ln do módulo de u. Não esqueçam isso, não esqueçam isso, tá, pessoal? Não é sair fazendo conta à torta e à direito, tá? Lembre-se, a primitiva de 1 sobre y, com respeito a y, é o ln do módulo de y, tá certo? E isso engloba tanto o caso em que o y é positivo, quanto o caso em que o y é negativo, tá? Então vai ser isso aqui, pessoal, mais uma constante, ok? E agora, o que a gente precisa fazer é voltar para a variável original de integração, que no caso é x. Então, aqui está simples, né? Onde está escrito u ao quadrado, você vai ter que substituir por x mais 1 ao quadrado. Né? Onde está u, você substitui por x mais 1. Então aqui vai ficar x mais 1 ao quadrado sobre 2, menos 2 vezes x mais 1, mais ln do módulo de x mais 1, mais uma constante k. Certo? E aí, para quem quiser
Para mim estaria bom, tá? Se quisesse parar por aqui, tá bom, mas quem quiser fazer as contas aí, enfim, quadrado do primeiro, mais 2 vezes, aqui sobre 2, né? Mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, quando dividir por 2 já vai dar 2, mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes x, menos 2, mais ln do módulo de x mais 1, mais uma constante k, né? Então isso aqui, fazendo as contas aí para quem quiser, x ao quadrado sobre 2, menos x, menos 3 sobre 2, mais ln do módulo de x mais 1, mais k. Ok? Basicamente é isso. Então isso daqui que é uma primitiva dessa função aqui com respeito a x. Se você derivar isso, a menos que eu tenha errado em alguma conta, espero que não, depois vocês me contam, tem que dar isso aqui. Beleza, pessoal? Então, pessoal, perceba que é o seguinte, eu acho que é muito válida essa, mesmo a gente já tendo, de certa forma, chovido no molhado, quando a gente compilou aquelas primitivas, né, imediatas naquela tabela, valeu aquilo lá, por quê? Porque vocês percebam, pessoal, que quando a gente calcula aquelas primitivas, a gente viu, por exemplo, né, que a primitiva de 1 sobre x, é o ln do módulo de x quando você está na reta, quando você está no domínio de definição, né, da função 1 sobre x, que é a reta menos o zero, tá certo? E ainda tem mais algumas outras, né? Por exemplo, vamos lembrar também que, por exemplo, quando você tem aqui a integral, né, a primitiva de tangente de x, isso é menos o ln do módulo do cosseno de x mais uma constante, não é menos o ln do cosseno de x. Isso acontece no conjunto dos pontos onde o cosseno de x é positivo, tá? Agora, quando você está no conjunto dos pontos onde o cosseno de x é negativo, quem você vai derivar para encontrar a tangente de x é menos o ln de menos cosseno de x. E é por esse motivo que tem esse módulo aqui, para você corrigir isso. Tudo bem, pessoal? Tem que ficar atento a isso, tá? Enfim, era o que eu queria falar para vocês nessa primeira parte da aula. Tudo bem? Muito bem, pessoal, então vamos continuar, né? Bom, o que acontece? A gente vai começar a ver agora uma das principais regras de integração que a gente costuma usar na prática, tá? Digamos assim que é uma das principais técnicas aí que a gente vai ter à disposição para calcular integrais. Tudo bem, pessoal? E é justamente o que a gente chama de integração por partes, né? Então, conforme eu já falei para vocês mais do que uma vez, inclusive, para cada regra de derivação a gente tem correspondendo uma regra de integração, tá certo? Então, assim como, né, a regra da cadeia, a gente teve a fórmula de mudanças de variáveis, a regra do produto, tá certo? Quando a gente faz a derivada do produto, né, lembrando que a derivada do produto não é o produto das derivadas, hein? É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, ok? Então, pessoal, aquela regra de integração que corresponde à regra de derivação do produto é o que a gente chama de regra de integração por partes. Tudo bem? Então, como é que funciona? A coisa funciona mais ou menos assim. O que acontece? Bom, pela regra, o que nos diz, né, a regra do produto para derivação? Ela nos fala o seguinte, ela nos fala que se você tem duas funções que são diferenciáveis, né, num certo intervalo, então a derivada do produto dessas duas funções é o quê? Conforme eu havia falado para vocês. É a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada do segundo, isso aqui para todo x pertencente ao intervalo i. Ok? Então, o que isso significa, pessoal? Isso significa que, haja vista que a derivada dessa função é o que está do lado direito, então isso significa que essa função que está aqui, olha, ela é uma primitiva para essa função grande que está aqui do lado direito, para essa soma. Ok? E é justamente o que está sendo dito aqui. Veja, a função que pega x e leva em f de x vezes g de x, ela é uma primitiva para essa função que está do lado direito, que é qual? F' de x vezes g de x mais f de x vezes g' de x. Ok? Ou seja, né, a gente pode escrever isso falando que a integral indefinida dessa função que está aqui do lado direito, que está escrito aqui, tá certo? A integral indefinida dessa função é o quê? F vezes g mais uma constante. Por quê? Porque justamente f vezes g é uma primitiva para essa função que está aqui dentro. Ok? Bom, a gente pode ainda escrever isso aqui de uma maneira um pouco diferente, porque perceba que a gente tem aqui do lado esquerdo a integral indefinida de uma soma de duas funções. Ok?
Então, a gente sabe que a integral da soma, no caso, é a soma das integrais, né? Então, a integral de f' de x vezes g de x mais a integral de f de x vezes g' de x, isso é igual a f de x vezes g de x mais uma constante, ok? Se a gente passar aquela integral aqui do lado direito, essa integral que está aqui do lado esquerdo, que é a integral de f de x vezes g' de x para o lado direito, se a gente passar essa integral que está aqui do lado esquerdo para o lado direito, ela vai aparecer com sinal de menos. E é por isso que a gente pode afirmar que a integral de f' de x vezes g de x dx é o quê? É f vezes g menos a integral de f vezes g' de x, que é o que está escrito aqui. Certo? Essa daqui que é a fórmula de integração por partes. Aí você fala, mas e essa constante? Onde que é que ela foi parar? Onde que é que ela foi parar? Perceba só, pessoal, que quando você analisa essa igualdade aqui, você tem que analisá-la da maneira correta, tá? Quando você escreve que a integral indefinida dessa função é igual a essa vezes essa menos a integral indefinida dessa função, o que você está querendo dizer é que uma primitiva genérica dessa função é o quê? Ela se escreve como sendo esse produto menos alguma primitiva genérica dessa função, certo? Só que essa primitiva genérica dessa função é definida a menos de uma constante, por isso você não precisa dessa constante aqui. É como se ela estivesse sendo produzida por essa integral aqui, desde que você faça o cálculo dessa integral. Tudo bem, pessoal? Lembrando que tudo isso acontece sempre em um intervalo, tá? E aí, bom, essa daqui que é a fórmula de integração por partes. Então essa daqui é a fórmula de integração por partes. Qual que é o problema dela? Do jeito que ela está escrita, ela é difícil de lembrar, né? Porque tem f', tem f, tem g, tem g', é fácil de se confundir, tá certo? Então, para a gente lembrar dela, a gente costuma fazer o seguinte, olha. Se a gente chamar de u f de x, e se a gente chamar de v g de x, então isso significa que f' de x dx é du. Então isso aqui nada mais é do que a integral de v du. Integral de... Desculpa, né? Aqui, inclusive, tem uma coisa errada aqui, né? Quando eu escrevi essa fórmula aqui, eu acabei cometendo um pequeno erro aqui, né? Porque aqui o que eu deveria ter feito era o seguinte, olha. Aqui eu preciso até corrigir, hein? Deixa eu corrigir. Deixa eu só deixar aqui menorzinho. Deixa eu corrigir aqui, pessoal. Eu cometi um pequeno erro aqui. Ó, o que que acontece? Aqui, na verdade, está errado, tá? Isso aqui é assim, ó. Porque aqui estava f' g de x, f' de g de x. Não é, você tem que trocar, né? Pera aí. Deixa eu apagar essas linhas aqui que fica mais fácil. Aí, ó, aqui não tem esse cara, é assim, ó. Cadê a caneta? Tá aqui. Só que é assim, ó. A integral de f vezes g' de x, a integral de f de x vezes g' de x dx, isso aqui é f vezes g, menos a integral de f' vezes g de x dx. Tá? Então, pessoal, a fórmula de integração por partes, o que você percebe é que ela permite a gente passar a integral de uma função para outra. Você percebeu? Não sei se vocês perceberam, mas aqui o que a gente fez basicamente é, para você integrar esse produto onde a derivada está em g, basta você saber integrar esse produto onde a derivada está em f e deixa de estar em g. Tudo bem? Então, para você aplicar a fórmula de integração por partes, você aplica ela mais ou menos na seguinte situação. Se você tem a integral de um produto, tá certo? E esse produto está difícil de você achar uma primitiva, se quando você calcular uma derivada de uma função e multiplicar pela primitiva da outra, se isso ficar mais fácil de integrar, então você pode aplicar a integração por partes. Ok? Caso contrário, você não tem por que fazer isso. Beleza, pessoal? Esse é o motivo pelo qual a gente aplica a fórmula de integração por partes. Agora deixa eu explicar novamente como que a gente lembra dessa fórmula, né? Porque conforme eu havia dito para vocês, fica um pouco difícil, né, a gente lembrar, porque aqui tem f, tem f', tem g', né? Fica meio confuso aqui num primeiro momento. Depois que você
se acostuma a utilizar, você não passa mais a ter esse tipo de problema. Mas no primeiro momento, sem dúvida, é algo que traz confusão, tá? Então, para a gente lembrar disso, como é que é uma maneira interessante? Se você chamar f de x de u e você chamar f de x de u e você chamar g de x de v, então aqui o que a gente tem é u dv, porque perceba que se v é igual a g de x, então dv vai ser g' de x dx, que é o que está escrito aqui. Então a integral de u dv é igual a u vezes v menos a integral de v du, porque f' de x vezes dx, isso aqui é du. Então é mais fácil a gente lembrar disso da seguinte forma. Olha. A integral de u dv é u vezes v menos a integral de v du. Tudo bem, pessoal? Essa é a fórmula de integração por partes. Essa fórmula vocês vão ter que lembrar, vocês vão ter que fazer um monte de exercício para conseguir lembrar dessa fórmula, tá certo? É extremamente importante. Esse é o tipo da fórmula, pessoal, que vocês têm que lembrar de tal forma que quando vocês chegarem aí lá no quarto ano, se alguém perguntar, vocês têm que saber essa fórmula de cor e salteado, porque ela é extremamente importante, muito importante mesmo. Tudo bem, pessoal? Bom, então isso daqui é a fórmula de integração por partes para integrais indefinidas, né? Ou seja, ela está falando para a gente que a família das primitivas dessa função aqui, ela é u vezes v menos uma primitiva genérica dessa função aqui, tá certo? Agora, quando você combina, né, essa fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, que basicamente é essa daqui, quando você combina essa fórmula 1, tá certo? Com o teorema fundamental do cálculo, então a conclusão a que a gente chega, na verdade, o que a gente deveria ter chamado de fórmula 1 é essa daqui, ó. É essa daqui, ó. Porque perceba o seguinte, pessoal, essa fórmula aqui, o que ela está falando para a gente? Se a gente estivesse calculando a integral de a até b disso daqui, ou seja, uma integral definida, o que isso aqui daria? Daria, ora, veja, antes de você estar calculando, quando você estava calculando a integral indefinida, a conclusão a que a gente chegou é que f vezes g é uma primitiva para a função que está aqui dentro, que é essa soma, correto ou não? Ora, então, pelo teorema fundamental do cálculo, se você estivesse calculando uma integral definida dessa soma de a até b, o que dá isso? Essa primitiva calculada em b menos essa primitiva calculada em a. Inclusive eu poderia até mesmo apagar essa constante aqui, tá certo? Porque pode ser, isso vale para qualquer primitiva, em particular se eu tomar k igual a zero, tá? Agora essa integral aqui, se você abrir ela na soma, isso aqui é o quê? É a integral de a até b de f de x vezes g' de x dx, que está escrito aqui. Aqui seria mais a integral de a até b de f' de x, g de x dx, que você joga para o outro lado, ela aparece aqui. Certo? E aqui esse produto, na verdade, é essa primitiva aplicada em b menos essa primitiva aplicada em a. Tá certo? Então, a fórmula de integração por partes, usando para integrais definidas, ela fica dessa forma aqui. É essa fórmula que está escrita aqui. Mas é claro, né, que fica muito mais fácil da gente lembrar usando u's e v's. Então, se você chamar f de x de u e g de x de v, então isso aqui vai ficar como? A integral de a até b de u dv é o quê? U vezes v aplicado de a até b menos a integral de a até b de v du. Certo? Então, essa daqui que é a fórmula de integração por partes para integrais definidas. E vocês também vão ter que lembrar disso. Tudo bem, pessoal? Beleza? Enfim, não é tão difícil de lembrar, tá? Vocês vão perceber que conforme a gente vai usando, vai ficando bastante simples a gente ir lembrando disso, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos resolver aqui alguns exercícios, né? Vamos lá, integral de x vezes seno de x dx. Pergunto para vocês, essa função tem naquela tabela que está lá no começo da aula? Não, não tem. Existe alguma mudança de variável que a gente possa fazer aqui que nos ajude? Não consigo pensar em qual seria. Porque se você vai chamar o quê? U de seno de x? Então du vai ser igual a cosseno de x dx. E aí? Em que isso vai te ajudar? Haja vista que aqui tem esse x, ele não foi engolido pelo du, tá certo? X dx. E aqui, no lugar desse x, você vai ter que pôr o quê? Arcosseno de u. Aí você vai trabalhar com a integral do arcosseno de u vezes u du. Isso, pergunto, isso é mais simples de integrar do que o que está aqui?
Não, não me parece que seja. Tá certo? Então, esse daqui, na verdade, com o tempo vocês vão perceber o seguinte. Quando vocês têm produtos de funções polinomiais por trigonométricas, polinomiais por exponenciais, trigonométricas por exponenciais, de maneira geral você usa integração por partes, ok? Por que aqui vale a pena a gente tentar usar a integração por partes? Perceba só, você tem a integral de x vezes seno de x dx. Aqui, se você perceber o que? O seno de x, ele é a primitiva de menos... O seno de x, ele é, no caso, digamos assim, olha, vamos chamar, deixa eu colocar de outra cor aqui, para vocês entenderem. Vamos arriscar aqui chamar de u isso daqui e chamar isso daqui de dv, tá certo? Então olha só, u é igual a x, então o que isso significa? Que du é igual a dx, certo? dv é o quê? Seno de x dx. Então quem que é v? Perceba, pessoal, você tem que... O primeiro passo é você determinar quem que vai ser u e não necessariamente quem que vai ser v. Quem fica explícito primeiro é quem que é dv. Porque na expressão original você enxerga o v através da sua derivada, tá certo? Que é através do dv. Então, a princípio, eu não sei ainda quem que é que vai ser o v, eu vou descobrir agora. E por que que... Veja, no começo eu sei quem que é o u e quem que é o dv. Mas perceba que eu preciso achar quem que é o du e eu também preciso achar quem que é o v. Por quê? Porque quando você olha aqui na fórmula de integração por partes, aqui no caso é a fórmula de integral indefinida, né? Você percebe que você tem a integral de u dv, você tem que saber quem que é o v e você tem que saber quem que é o du. Então você não pode se contentar apenas em falar quem que vai ser o u e quem que vai ser o dv. Você tem que determinar, uma vez que você saiba o u, quem que é o du, e uma vez que você saiba quem que é o dv, você tem que determinar quem que é o v. Tudo bem? Então é assim. Se a gente chamar isso daqui de u, né, ou seja, u igual a x, então du vai ser igual a dx. Se você chamar de dv seno de x dx, ora, se dv é igual a seno de x dx, então eu pergunto, quem que tem que ser o v? Ora, se o diferencial de v é seno de x dx, quem que vai ser o v? Vai ser a integral, vai ser uma primitiva para seno de x, ok? E quem que é uma primitiva para seno de x? Ou seja, quando você calcula a integral do seno de x dx, vai dar o quê? Quer dizer, quem que é a função cuja derivada dá o seno? Vai ser menos cosseno de x, não é isso? No caso aqui mais uma constante, mas o que eu preciso é de uma primitiva para eu chamar de v, tá certo? Qual que eu vou pegar? Ora, quando a constante é zero, né? Então o v vai ser quem? Vai ser menos cosseno de x. Por quê? Porque a derivada de menos cosseno vai dar seno de x. Se v é igual a menos cosseno de x, então dv vai ser a derivada disso aqui com respeito a x, que vai dar seno de x, vezes dx. Ok? Muito bem. Então, a gente já sabe quem que é... A gente já deu um palpite aqui. Quem que vai ser o u, quem que vai ser o dv... Com isso a gente achou quem que é o du, quem que é o v, e agora a gente vai torcer para a expressão que vai aparecer agora, a gente vai torcer para ela ser mais fácil de integrar do que a primeira. Nem sempre a primeira escolha que você encontra já resolve o problema, tá certo? Às vezes você tem que fazer outra escolha. Às vezes você faz uma escolha e depois você precisa, digamos assim, aplicar de novo a integração por partes, ok? A gente vai ver exemplos disso daqui a pouco. Então veja bem, a integral de u dv, vamos lembrar, isso aqui é igual à integral de u dv, é bom a gente escrever para lembrar, tá? Pela fórmula a gente sabe que isso daqui é u vezes v menos a integral de v du. Então quanto é que vai dar isso aqui? U vezes v, quem que é u? X. Quem que é v? Menos cosseno de x, então vai ficar menos cosseno de x. Menos a integral de v, quem que é v? Menos cosseno de x. Com esse menos vai ficar mais cosseno de x. Du, quem que é du? Dx. Olha lá, não ficou mais fácil? Perceba, pessoal, que quando você chama u de x, quando você chama x de u e seno de x dx de dv, essas duas escolhas são tais que a derivada de u vezes uma primitiva de seno ficou mais fácil de integrar do que essa expressão em si, porque a derivada de x vai ser 1 e a primitiva de seno de x vai dar menos cosseno. Então isso aqui no final das contas fica tão difícil de integrar
quanto você integrar cosseno de x. Tá certo, pessoal? E agora isso aqui é só resolver. Isso aqui vai dar o quê? Menos x cosseno de x, mais, quem que é uma primitiva para o cosseno? Seno de x, né? Mais uma constante. Por quê? Porque a derivada do seno é o cosseno. Tá certo? Então, esse daqui, pessoal, é um exemplo típico de que vale a pena você usar a integração por partes. Tudo bem? Um outro exemplo, também clássico, tá? Quando você tem expressões que envolvem o ln, é muito comum você usar a integração por partes. Por quê? Porque embora o ln seja uma função meio complicada, você não consegue achar uma primitiva para ela de cara, a derivada dele é muito simples, porque a derivada do ln é 1 sobre x, né? Então, digamos assim que vale a pena você trabalhar com integração por partes quando você tem ln na expressão, porque a derivada do ln fica simples de você integrar. Então é por isso que aqui, o natural da gente fazer é chamar isso daqui de u. Então aqui, só para a gente ter uma ideia primeiro, veja, embora o integrando seja simples, ele não está naquela tabela lá em cima, não é de cara que você acha uma primitiva para essa função, ok? Não tem mudança de variável aqui que a gente possa fazer que vá nos ajudar. Me pergunto, qual seria uma mudança de variável aqui? Enfim, eventualmente até dê certo, né? Uma mudança de variável aqui. Se a gente chamasse de u, vamos ver, uln de x, então du seria 1 sobre x dx. E aí, então, no caso, isso aqui seria, né, a integral de u dx. Quem que seria o dx, né? Seria x vezes du. Aí complicou, né? Porque veja, se u é igual a ln de x, né? Então aqui você está com esse x aqui que você vai ter que trabalhar com a função inversa, né? Que aqui no caso seria exponencial. Então isso aqui seria a integral de u vezes exponencial de u du. Aí para você resolver isso, você ia ter que usar a integração por partes também. Daqui a pouco a gente vai ver esse tipo de exemplo, tá? Então a mudança de variáveis aqui, que talvez seja uma das únicas que você poderia pensar, ela não vai resolver o problema, ela vai transformar esse problema em um problema equivalente, porque você iria, de qualquer forma, ter que usar integração por partes para resolver, tá? Então não é um bom caminho a gente fazer mudança de variável aqui. Já que é para usar integração por partes, pois então que usemos aí de cara logo, tá? O que eu aconselho a gente a fazer? Ora, vamos chamar isso daqui de du, isso aqui de u. U igual a ln de x. Por quê? Porque a derivada do ln é simples, ao contrário do próprio ln. Tá? Então, se eu tiver uma integral onde no meio do integrando vai ter a derivada do ln, isso não é tão ruim, porque a derivada do ln é 1 sobre x, e isso é bom. Certo? E aqui, quem que a gente vai chamar de dv? Quem sobrou, que é dx. Não tem outro cara para falar. dv vai ser quem? dx. Ora, então se u é ln de x, então du é o quê? 1 sobre x dx. Certo? Se dv é igual a dx, então o v vai ser o quê? A primitiva de 1 vezes dx, né, no final das contas, porque isso aqui é a mesma coisa que 1 vezes dx. E essa primitiva é o quê? É x, então v é igual a x, ok? Então isso daqui vai dar o quê? Isso aqui o que a gente tem é a integral de u dv. O que é isso pela fórmula? U vezes v menos a integral de v du. Então isso vai dar u, que é ln de x, vezes v, quem que é v? X. Então vou colocar o x multiplicando aqui. X é ln de x, que é u vezes v, menos a integral de v, vezes du. Quem que é v? X. Du, quem que é? 1 sobre x. Olha que beleza. dx. Tá aí. Esse cara cancelou com esse. Isso aqui ficou quem? X, ln de x, menos a integral de dx. Ou seja, o que dá isso aqui? Uma primitiva para ln de x é x ln de x menos x mais uma constante. Ok, pessoal? Então, essa como eu falei, quando vocês têm numa integral exponenciais vezes polinômios, ou então, como aqui no exemplo de cima, né, onde a gente tinha um polinômio vezes uma função trigonométrica, tipo seno e cosseno, ou quando você tem ln no meio da jogada, em geral você usa integração por partes. Tá certo? Muito bem, vejamos agora aqui esse exemplo, né? A integral de t ao quadrado e elevado a t dt. Vamos lá, qual que é a dificuldade? Isso aqui tem lá na tabela lá em cima? Não.
Você pode fazer uma mudança de variável? Não sei, vai fazer o quê? Você vai chamar o quê aí de u? Se você chamar de t quadrado de u, du vai ser 2 vezes t dt. Aqui tem t dt? Não. Você tem e elevado a t vezes dt. Se você chamar u de e elevado a t, du vai ser quem? E elevado a t dt. Você não tem nada como sendo e elevado a t aqui, você só tem uma vez ele, você não vai ter duas vezes ele. Então não tem propósito fazer isso. Alguém quer fazer alguma pergunta, pessoal? Desculpe. Tá bom, não, tranquilo. Então, pessoal, aqui o mais adequado é realmente a gente tentar fazer a integração por partes. Tudo bem? Muito bem. Bom, quando a gente vai fazer aqui integração por partes, o mais natural aqui, eu diria que é a gente chamar isso daqui de u e isso daqui de dv. Por quê? Porque se você chamar de u t ao quadrado, perceba como é que quando você aplicar a integração por partes vai aparecer a integral de du. E a derivada de t ao quadrado é mais simples do que a de t ao quadrado. Concorda ou não? Digamos assim, a derivada de t ao quadrado, que é 2 vezes t, é mais simples de você integrar do que t ao quadrado, certo? Claro que você ainda vai ter que multiplicar por outra função, né? Mas então, acho que é um bom palpite a gente tentar fazer essa mudança aqui. Então, du vai ser 2 vezes t dt, ok? E aqui no caso, né, se a gente chamar de dv de e elevado a t, então v quem que vai ser? A primitiva de e elevado a t, que vai ser o quê? No caso, aliás, né, o dv é o quê? E elevado a t dt. Não pode esquecer disso. dt. Então, o v vai ser quem? Uma primitiva disso daqui, que no final das contas é o próprio e elevado a t. Né? Porque a derivada de e elevado a t é e elevado a t. Então, essa integral, pessoal, ficou como? Veja bem. Isso aqui ficou. Isso aqui é u vezes v menos a integral de v du. Então, isso aqui ficou como, né? Aliás, deixa eu escrever de azul, que é para vocês entenderem. Daqui a pouco vocês vão entender por que eu vou usar essa mesma cor. Isso aqui é o quê? É u vezes v menos a integral de v du. Então isso aqui vai ficar como? Bom, u vezes v, então vai ficar t ao quadrado vezes e elevado a t, menos a integral de v, quem que é v? E elevado a t. du, quem que é du? du é a mesma coisa que 2t dt. Então vai ficar 2t dt. Certo? Aí quando a gente olha, você fala, puxa, agora a gente ficou com o quê? Né? T ao quadrado vezes e elevado a t menos 2 vezes a integral de t vezes e elevado a t dt. Isso daqui, a gente sabe calcular uma primitiva para isso? Não. Tem naquela tabela lá em cima? Não. Tem alguma mudança de variável que você possa fazer que vai ajudar? Não vejo. O que eu vejo é que se você usar uma mudança de variável aqui, você provavelmente vai cair numa integral que vai envolver o ln, que por sua vez você vai ter que aplicar a integração por partes para resolver. Então, pessoal, essa integral, ela não dá para você resolver ela de cara. Mas o que acontece? Mas tem uma observação interessante aqui para a gente fazer. Observe o seguinte. Aqui nós tínhamos um polinômio de ordem 2 vezes e elevado a t, certo? Aqui nós temos um polinômio de ordem 1 vezes e elevado a t. Então você já caiu, você aplicou a integração por partes uma vez e caiu em 1 grau a ordem do polinômio. Ora, será que se a gente aplicar a integração por partes de novo nessa expressão, a gente não vai obter um polinômio de grau 0, que é 1 menos 1, vezes e elevado a t? Porque se for, está excelente, porque um polinômio de grau 0 é o quê? É a constante igual a 1, tá certo? No caso, se fosse aqui t elevado a 0, seria uma constante, seria 1, tudo bem? Então vale a pena a gente tentar aplicar novamente a integração por partes, agora nessa expressão aqui. Então aqui o que a gente vai fazer é o quê? Aí tem que tomar um pouco de cuidado para não se confundir, tá? A gente vai fazer aqui um rascunho, eu vou parar a conta principal e vou fazer uma conta separada, que o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular, nessa cor aqui, a integral de t e elevado a t dt, certo? Vou usar a integração por partes. Para isso eu vou fazer o quê? Deixa eu passar um traço aqui para a gente não confundir. Eu vou chamar novamente de u e v, porque são as variáveis que a gente está acostumado a usar, só que eu vou dar outra cor para ela, tá? Eu vou chamar isso aqui de u e isso aqui de dv. Por quê? Porque depois vai aparecer a integral da derivada de u, isso é bom porque vai ser 1, e vai aparecer a derivada da primitiva de v, que vai ser elevada a t, que a gente sabe integrar, quando multiplicado por 1, tá? Então é por isso que eu sei que essa mesma
a mudança de variável que vai funcionar. Então, U igual a T e dV igual a e dV igual a E elevado a T dt. Ora, então, du vai ser igual a dt e o V vai ser o quê? Uma primitiva de E elevado a T, que é ele próprio. Certo? Então, isso aqui vai dar o quê? Isso aqui é U vezes V menos a integral de V du. Então, vai ficar U vezes V menos a integral de V du. du é igual a dt. Então, isso aqui ficou como? T vezes E elevado a T menos uma primitiva de E elevado a T. Quem que é? E elevado a T mais uma constante. Certo? Então, perceba como é que eu não precisava nem de todo esse espaço aqui, né? No nosso rascunho, a gente já conseguiu encontrar quem que é a primitiva, né, de T vezes E elevado a T. Então agora o que a gente faz? A gente volta para a conta principal, por isso eu vou voltar aqui em azul. Então igual, aí eu vou vir aqui para baixo, tá, pessoal? Aí vai ficar como? T ao quadrado, E elevado a T menos 2 que multiplica quem? Uma primitiva para isso daqui. Quem que seria? T vezes E elevado a T menos E elevado a T mais uma constante K, certo? O que vai dar isso aqui, então, no final das contas? Posso tirar aqui um E elevado a T em evidência, porque faz sentido, né? Aí vai ficar T ao quadrado menos 2 vezes T, menos, na verdade, menos com menos mais 2, certo? Mais, aqui no caso seria menos 2 vezes K, menos 2 vezes K. Eu vou substituir isso aqui por uma constante K', tá? Então vocês me permitem que eu vou escrever assim. E elevado a T, T ao quadrado menos 2 vezes T mais 2 mais K'. Onde K' é uma constante genérica, tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida ou não? Tranquilo? Percebeu como é que a gente precisou usar a integração por parte 2 vezes? Isso é comum, tá? Não é porque você aplicou uma vez e não deu certo que você para. Você tenta de novo porque às vezes dá certo. Beleza? Tem alguma pergunta ou não? O senhor tem contas de grau, sei lá, T elevado a 15, tem que fazer 5 vezes. Então, né, se você for seguir essa lógica, né, a gente teria que fazer um punhado de vezes, né, porque você sempre vai caindo uma, e aí você... É assim, digamos assim, se você já sabe que a primitiva de T ao quadrado é elevada a T dá isso daqui, quando você... Imagina que agora o próximo exemplo é o quê? A integral de T elevado ao cubo E elevado a T dt. Quando você chamar isso aqui de U e isso daqui de dV, vai aparecer necessariamente o quê? U vezes V, aí vai aparecer uma integral que vai envolver T ao quadrado E elevado a T. Aí você não precisaria calcular isso aqui de novo, porque você já fez essa conta, né? Então não precisaria aplicar. Agora, se da primeira vez você for calcular direto a integral de T elevado a 15 vezes E elevado a T, aí você ia ter que aplicar 14 vezes integração por partes. Na verdade, 15 vezes integração por partes. É óbvio, né, que ninguém vai pedir isso, né? Porque é uma coisa insana, né? Mas dá para fazer. Veja, é um algoritmo. É um algoritmo. Dá para implementar isso no computador e mandar ele fazer. Tá certo? É um algoritmo que dá para ser implementado. Vamos lá, olha aqui. Então vamos dar uma olhada, pessoal, na classe de exemplos que a gente já viu, para vocês saberem que tipo de exercício vocês resolvem com integração por partes, tá? Veja bem, polinômio vezes seno, ln de x, um polinômio vezes uma exponencial, tá certo? Agora a gente vai ver o quê? Seno vezes uma exponencial, beleza? Seno vezes uma exponencial. Vamos lá, vamos tentar fazer aqui uma pergunta. Isso aqui é uma primitiva imediata? Não, não tem uma primitiva imediata, ok? Dá pra gente aplicar uma mudança de variável? Acho pouco provável. Você vai chamar o que de u? Seno de x? Aí depois isso não vai ajudar em nada, porque aqui vai aparecer e elevado a x, vai aparecer o e elevado a arcosseno de x. Ia ficar um regaço, ia ficar uma coisa pior do que o que está aqui, certo? Então, o natural é a gente tentar usar a integração por partes, beleza? E aí vamos lembrar, quando a gente lida com integração por partes, você, de maneira geral, o que nos guia no começo é assim. Você vai fazer a integral de uma função
cuja derivada fique mais simples de ser integrada quando multiplicada pela primitiva da outra. Ok? Então vamos lá. Derivada de e elevado a x vai ser quem? E elevado a x. Ok? Uma primitiva de seno de x é o quê? Menos cosseno de x. Correto? Então, aí você fala, poxa, mas tudo bem. Então o que eu sei é que quando eu aplicar a integração por partes do jeito que eu estou propondo, vai aparecer o quê? Integral de e elevado a x vezes cosseno de x dx. Aí você fala, ué, mas o que isso facilitou a nossa vida? Porque apareceu novamente e elevado a x vezes uma função trigonométrica. A diferença é que ao invés de ser seno é cosseno. Aí calma, aí vocês têm que ter calma. Porque às vezes vocês vão ver que se você aplicar de novo, você volta na função original e aí você consegue fazer um bem bolado, digamos assim. Tá? Você consegue fazer um arranjo aqui de maneira que as coisas fiquem mais simples. Tá? Então, não é embora quando você aplica integração por partes uma única vez nessa expressão, a expressão que vai aparecer não fique mais simples, ao contrário daquilo que aconteceu no exemplo anterior, vocês vão ver que se a gente aplicar de novo, vai aparecer uma coisa parecida com isso. Ok? Porque é sempre assim, quando você aplicar a integração por partes em e elevado a x vezes seno de x, vai aparecer do outro lado e elevado a x vezes cosseno de x. Se você aplicar em e elevado a x vezes cosseno de x, vai aparecer do outro lado e elevado a x vezes seno de x. Aí você fala, poxa, então se eu aplicar duas vezes, eu vou produzir o que eu tenho do lado esquerdo. Isso daí talvez ajude, ok? Vocês vão ver que realmente ajuda. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é chamar isso aqui de u e isso daqui de dv, ok? Então u vai ser e elevado a x, dv vai ser seno de x dx, e por esse motivo, né? Se u é igual a e elevado a x, então du vai ser o quê? E elevado a x dx, ok? Se dv é igual ao seno de x, então v vai ser o quê? Uma primitiva do seno de x. Então vai ser menos o cosseno de x. Né? Que a derivada de menos o cosseno vai dar seno de x. Então isso daqui, quando você aplica a integração por partes da primeira vez, vai ficar o quê? Isso aqui é u vezes... A integral de u dv é o quê? U vezes v menos a integral de v du. Então isso aqui vai ficar como? U vezes v, ou seja, menos, porque tem esse menos daqui do v, e elevado a x vezes cosseno de x, menos a integral de v, quem quer v? Menos cosseno de x, menos com menos mais, cosseno de x, du, quem quer du? E elevado a x dx. Então eu vou escrever esse e elevado a x aqui, dx. Ok? Muito bem. Como eu disse, a expressão que apareceu não ficou mais simples, porque essa integral ela é tão difícil de resolver quanto essa primeira. Só que agora tem uma coisa. Eu vou fazer o quê? Eu vou parar, vou fazer um rascunho, tá certo? Tal como a gente já fez antes. E vou resolver essa integral aqui. Integral e elevado a x cosseno de x dx. Certo? Para isso, eu vou ter que também usar a integração por partes. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou chamar isso aqui de u, isso aqui de dv. Então u é e elevado a x e, portanto, du é e elevado a x dx. dv é o quê? Cosseno de x. Deixa eu escrever de novo. Cosseno de x dx e, portanto, v vai ser quem? Uma primitiva para o cosseno de x com respeito a x. Quem que é uma primitiva para o cosseno? Seno, né? Porque a derivada do seno é cosseno. Então, o v vai ser quem? Seno de x, certo? Então, isso aqui vai ficar o quê? A integral de u dv é o quê? U vezes v, que é e elevado a x seno de x, menos a integral de v du. Então, vai ficar e elevado a x vezes seno de x dx. Certo? E aí, qual que foi a vantagem em a gente fazer isso? Qual que foi a vantagem em a gente fazer isso? A vantagem foi o seguinte, que quando a gente jogar essa expressão aqui para dentro da fórmula original que a gente tinha, que a gente vinha desenvolvendo, e portanto eu vou pôr aqui de azul, então ó, daqui vem para cá, tá? Vem aqui para baixo. Então isso aqui é o quê? Menos e elevado a x vezes cosseno de x mais quem? Essa integral aqui. Então eu vou somar com isso aqui. Vai ficar mais e elevado a x seno de x menos a integral e elevado a x seno de x dx. Olha só que interessante. Apareceu e elevado a x dx, e elevado a x
seno de x desse lado e também desse lado aqui. Ó. Então o que é que a gente pode fazer? Veja, essa integral é igual a isso, mais isso, menos essa integral. Ora, eu posso passar isso aqui para o lado de lá. E como está com menos, vai passar para o lado de lá somando. Então, isso implica, tá? Então, isso aqui implica que 2 vezes essa integral o que eu fiz, pessoal? Estou passando isso aqui para o lado de lá, tá certo? Está com menos, vai passar com sinal positivo. Para juntar com essa daqui. Então, vai ficar isso mais isso, que por sua vez é 2 vezes isso, ok? Igual a quê? Igual ao que ficou do lado esquerdo, ao que ficou do lado direito, que é o quê? Menos e elevado a x vezes cosseno de x mais e elevado a x seno de x, certo? Agora aqui é o seguinte, aqui pessoal, eu tenho que botar uma constante. Por que eu tenho que botar uma constante? Porque veja bem, quando você... Veja, aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente está manipulando algo que é uma família de funções como se fosse um número real. Não sei se vocês perceberam, tá? Quando você pega isso daqui e passa para o lado de lá, o que a gente está fazendo é uma manipulação mascarada, tá? Porque a gente está manipulando isso como se fosse um número real, tá certo? Porque isso aqui é uma operação aritmética. Eu somei dos dois lados esse número real, entre aspas. Mas na verdade, o que isso daqui representa é uma família de funções. Não é nem uma função, é uma família de funções, tá certo? Então, na verdade, o que a gente fez é o seguinte, a gente percebeu que uma primitiva disso daqui se exprime como sendo essa função mais essa, menos uma primitiva genérica dessa função aqui. Ocorre que como essa função coincide com aquela primeira dali, você pode pegar essa primitiva genérica, digamos assim, uma primitiva genérica dessa função, já que você tem ela do lado esquerdo e do lado direito, você pode unificá-la, tudo bem? E quando você unifica, você deixa uma constante aqui do lado de cá. Porque é uma primitiva genérica, ok? Então aqui fica uma constante, tudo bem? Então isso aqui implica, no final das contas, que a integral de e elevado a x seno de x dx vai ser o quê? Menos e elevado a x sobre 2, que multiplica, já vou pôr em evidência, tá? Esse e elevado a x. Na verdade, vou tirar aqui esse menos e vou deixar em evidência só e elevado a x sobre 2, tá? Porque esse 2 ia passar dividindo todo mundo. Ficaria como aqui? Ficaria seno de x menos, que é esse menos aqui, cosseno de x. E aí vocês me permitem colocar uma constante k' aqui, ao invés de colocar k sobre 2. Tudo bem, pessoal? Vocês entenderam ou não? Perceba como é que, usando integração por partes, às vezes você precisa usar a integração por partes mais do que uma vez, tá? Isso acontece. Beleza, pessoal? Bom, vamos lá então para o nosso último exemplo, né? Porque também a nossa aula já está chegando aí ao limite, né, do tempo que a gente pré-estabeleceu. Não sei se vocês sabem, mas o conselho de curso, ele estabeleceu que as aulas devam ter em torno de 2 horas, né? Então a gente não vai avançar muito mais do que o que a gente já tem feito, tá? Então aqui, pessoal, a integral de arco tangente de x dx. E aí? Não vai falar que isso aqui é 1 sobre 1 mais x ao quadrado, porque você sabe que é o contrário, né? Porque você sabe que é a integral disso que é arco tangente de x, tá? Agora o contrário não. Tudo bem? Então arco tangente não tem naquela forma, não tem lá naquela tabela lá que a gente mostrou no começo, tá? E também não vejo aqui uma mudança de variáveis que possa ser natural aqui da gente usar, tudo bem? Tem outra coisa, pessoal, isso aqui é uma integral definida, tudo bem? Então a gente precisa ficar atento a isso, usar a fórmula de integração por partes para integrais definidas, ok? Bom, o que a gente pode tentar fazer aqui? Vamos fazer o seguinte, vamos tentar chamar de U arco tangente de x. Por quê? Porque o arco tangente de x, ele não é tão difícil de você... Quando você deriva, né, isso aqui vai dar o quê? 1 sobre 1 mais x ao quadrado, tá certo? Dx aqui no caso. E essa integral aqui não é tão difícil de resolver. Inclusive essa integral dá justamente o arco tangente, ok? E perceba que como a gente deixou como sendo dv o dx, então perceba que o v vai ser igual a x, correto? V vai ser igual a x. Então isso aqui vai ficar como? Quando você multiplicar, né, a integral de v du, vai ficar a integral de x dividido por 1 mais x ao quadrado. Isso não é tão difícil de integrar, você faz uma mudança de variável e resolve.
Tá certo? Então, a tendência é que essa mudança de variável que eu estou mostrando funcione, tá? E realmente vai funcionar conforme a gente vai ver. Deveria ter feito de azul, acabei fazendo de outra cor, mas então vai ficar assim mesmo. Então isso aqui é o quê? Vamos lembrar, isso aqui é a integral de 0 até 1 de u dv. O que dá isso aqui? U vezes v aplicado de 0 até 1. Lembrando que isso aqui é esse produto aplicado em 1 menos esse produto aplicado em 0, tá? Menos a integral de v du entre 0 e 1, tá? Então isso aqui vai ser o quê? U vezes v, quem que é u? Arco tangente de x e o v é o x. Então isso aqui vai ficar x vezes arco tangente de x, calculado de 0 até 1, menos a integral de 0 até 1 de v du. Quem que é v? X. Du quem que é? Então vai ficar v du. Quem que é? 1 sobre 1 mais x ao quadrado, dx. Certo? Então isso aqui deu o que no final das contas? Vai ficar isso daqui aplicado em 1 que vai ser o quê? 1 que multiplica. Quem que é o arco tangente de 1? Quem que é o arco cuja tangente dá 1? Π sobre 4, né? Então isso aqui vai dar π sobre 4 menos, isso aqui aplicado no zero vai dar zero, porque você está multiplicando aqui por zero, certo? E também o arco tangente de zero também daria zero, menos a integral de 0 até 1 de x dividido por 1 mais x ao quadrado dx. Pois bem, essa integral aqui, ela não é do tipo que tem naquela tabela não tem ela, tá certo? E a gente precisa fazer ela separada, então eu vou ter que abrir um rascunho, que agora vai ter que ser de outra cor, vou ter que inverter aqui, vou ter que abrir um rascunho para a gente calcular quem que é a integral de 0 até 1 de x dividido por 1 mais x ao quadrado dx. Ok? Quem que é uma primitiva aqui para essa função? Como que a gente calcula isso? Ora, o natural aqui, pessoal, de cara que a gente já percebe, é o quê? Que a gente deve aplicar uma fórmula, uma mudança de variável. Por quê? Se você chamar de u quem está aqui embaixo, o du vai engolir esse x que está aqui em cima, tá certo? Então aqui, pessoal, faz todo sentido a gente fazer uma mudança de variável onde a gente chame de u 1 mais x ao quadrado, ou se quisesse chamar também apenas de x ao quadrado, também tudo bem, mas fica mais fácil assim, tá? Se você chamar de u 1 mais x ao quadrado, perceba que du vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2 vezes x dx. Só que lembra de uma coisa, pessoal, isso aqui é uma integral definida, então a gente precisa ver os extremos de integração, como é que vai ficar, porque eu já sei que isso aqui vai ficar assim. A integral, não sei os extremos de integração, mas isso aqui vai ficar x dx é meio de du. Então no lugar de x dx eu vou colocar meio de du. Vezes 1 que divide u. Só que tem uns extremos de integração que a gente precisa definir, tá? Então perceba bem, quando x é igual a 0, o meu u vai ser igual a quem? Ora, vai ser igual a 1. Quando x for igual a 1, quando eu substituo aqui o x por 1, u vai ser igual a quem? Vai ser igual a 2. Então essa integral é quando u varia de 1 até 2, ok? Então isso aqui vai ficar meio. Entre 1 e 2, que é um intervalo positivo, né, de números positivos, a primitiva de 1 sobre u é o que? ln de u. Então vai ficar ln de u, calculado de 1 até 2. Então isso aqui vai ficar o quê? Meio ln de 2 menos meio ln de 1. Só que ln de 1 é zero, porque e elevado a zero que dá 1. Então isso aqui dá zero. Então isso aqui vai dar o quê? Meio ln de 2. Ou se alguém quisesse escrever como sendo ln de raiz de 2, também dá na mesma, né? Usando propriedade. Eu vou deixar assim, tá? Meio ln de 2. Então tá aqui, fizemos o nosso rascunho, descobrimos quanto é que dá aqui essa integral, tá certo? E aí a gente pode chegar aqui em cima e colocar que isso aqui, essa integral principal, que é a que a gente está querendo calcular, né? Isso aqui é igual a π sobre 4 menos essa integral que a gente acabou de calcular, que é meio de ln de 2, certo? Bom, tá aí, pessoal. O último exemplo é o quê, né? A integral de x ao quadrado vezes seno de x. Bom, novamente a gente tem um polinômio vezes seno de x, tá certo? Então aqui está pedindo para a gente usar a integração por partes, e é claro que a gente vai atender. Então isso aqui a gente vai chamar de u, que é o natural, isso aqui a gente vai chamar de dv, por quê?
Porque quando você calcula a derivada de u, você vai ter algo que é mais simples do que o u, tá certo? Vai ser um polinômio de 1 grau menor. Quando você calcula a primitiva de seno de x, que vai ser menos o cosseno de x, não vai ser algo mais simples que o seno. Mas pelo menos você vai estar multiplicando por esse cara um polinômio de ordem menor. Então é natural você esperar que quando você aplique a integração por partes mais uma vez, a coisa se resolva. Então isso aqui, pessoal, o caminho que a gente vai seguir é muito parecido a quando você tem um polinômio vezes a exponencial, tá? Então você chama u, aqui no caso, de x ao quadrado, você chama dv de seno de x dx. Então isso daqui significa que du é igual a 2 vezes x dx e que o v é uma primitiva para o seno de x, que no caso é menos o cosseno de x, tá certo? Porque a derivada disso aqui dá o seno. Então isso aqui vai dar o quê? Isso aqui é a integral de u dv, vai ser u vezes v, então vai ser menos x ao quadrado cosseno de x, menos a integral de v, então vai ficar mais du. Quem que vai ser du? 2 vezes x cosseno de x dx, ok? Resolvemos o problema? Ainda não. Por quê? Porque a integral de x vezes cosseno de x a gente ainda não sabe resolver. Se fosse x vezes o seno de x, eu poderia voltar lá em cima e copiar. Porque essa daqui, quando é x vezes o seno de x, a gente já resolveu. Mas x vezes o cosseno não. Não é isso? Pois então, vamos resolver agora. Então, o que a gente vai fazer? Um rascunho. Então, eu vou parar aqui, vou fazer um rascunho pequeno. E vou resolver que integral? A integral de x cosseno de x dx. Certo? Novamente, aqui o que a gente tem para fazer é o quê? Ora, aplicar a integração por partes. É o natural de se fazer aqui nessa situação. Ok? Então isso aqui eu vou chamar de u. Por quê? Porque quando eu calcular du vai aparecer 1. Isso é excelente. E aqui eu vou chamar de dv porque eu vou ter basicamente a integral de dv. Isso vai ser simples. Tudo bem? Na verdade, a integral de v. Né? E como dv é o cosseno de x, então o v vai ser o seno de x. Então, u é igual a x. Opa. E aí o dv é quem? X dx. Então isso significa que du é igual a dx, né? Porque o du vai ser a derivada disso aqui com respeito a x vezes dx, que está aqui. E o v vai ser quem? Uma primitiva de x com respeito a x, né? Desculpa, aqui deixa eu só ver uma coisa aqui. Aqui eu coloquei errado, né? dv na verdade é o cosseno de x, né? dv aqui é o cosseno de x dx. Cosseno de x dx. E aí uma primitiva para isso, o v vai ser quem? Seno de x. Né? Porque a derivada do seno é o cosseno. Então isso aqui vai ser o quê? A integral de u dv vai ser u vezes v, que vai ser seno vezes x vezes seno de x, menos a integral de v du. Então vai ficar seno de x du, que é dx. E aí, calculando aqui, isso aqui vai dar x seno de x, menos uma primitiva para o seno de x, vai ser quem? Vai ser menos o cosseno de x. Então vai ficar mais cosseno de x mais uma constante. Ok? Muito bem. Então, com isso daqui a gente calculou quem que é. A gente fez aqui esse rascunho e calculamos quem que é essa integral aqui, tá certo? Então, essa integral aqui ela vai continuar aqui embaixo, tá? E aí eu vou usar o rascunho aqui que a gente fez. E aí a coisa ficou como? Ficou menos x ao quadrado cosseno de x mais 2 vezes quem? A integral de x cosseno de x vai dar isso aqui. Então vai ser x seno de x mais cosseno de x mais uma constante, certo? O que vai dar isso aqui? Eu já vou colocar um x em evidência, tudo bem? Aliás, não vou pôr x nenhum em evidência não, vai ficar assim mesmo. Menos x ao quadrado cosseno de x mais 2 vezes x seno de x mais cosseno de x. Ficaria mais 2 vezes k. Eu vou colocar aqui uma constante k' que também é genérica. Tudo bem, pessoal? Então, essa função aqui é uma função cuja derivada dá essa daqui. Tudo bem? Aqui, novamente, a gente precisou aplicar a integração por partes 2 vezes. Tá certo, pessoal? Bom, cosseno de x? Oi? 2 cosseno de x? Isso, 2 cosseno de x. Mais 2 vezes cosseno de x. Ok?
Então essa daqui, pessoal, é uma função cuja derivada é essa primeira aqui, tá certo? Bom, pessoal, basicamente era o que eu gostaria de falar para vocês, né? Novamente eu digo, estudem, façam os exercícios dessa parte de integração por partes. Eu garanto que ninguém que saiba isso daqui, ninguém que não saiba isso vai ter sucesso na disciplina, tá? Com 100% de certeza não terá, porque eu afirmo para vocês, pessoal, perceba, para resolver algumas integrações por partes, a gente precisou de mudança de variável, percebeu? Quando a gente fez aqui em cima, né? Um exemplo aqui em cima. Aqui, tá certo? Daqui a pouco a gente vai ver algumas outras técnicas de integração que para você resolver, vocês vão precisar de integração por partes e também de mudança de variável. Então, o conteúdo dessa disciplina ele é assim muito dependente dos demais, tá certo? Cada conteúdo é muito dependente dos anteriores, e é por isso que a ordem de apresentação é essa e não é outra, ok? Então vocês precisam solidificar bem o conceito, cada conceito que você estuda, na época certa, para que quando você estude o outro conceito mais complexo na frente, você consiga entender a forma como a gente vai fazer. Tudo bem, pessoal? É extremamente importante isso, tá? Por isso que não se deve nem perder aula e nem deixar acumular conteúdo, tá? Eu vou passar para vocês amanhã uma lista de exercício com as resoluções, e aí peço que vocês façam, é aquela coisa, pessoal, a lista é grande, tem exercício pra caramba, precisa fazer todos? Não, não precisa fazer todos. Vocês devem, faz 2, pula 2, faz 2, pula 2, procurem fazer uma grande variedade de exercícios, tá certo? E aqueles que eu acharem assim mais interessante mesmo de fazer, eu coloco lá na plataforma para vocês fazerem. Tudo bem, pessoal? É isso.